Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast super especial. Trouxemos ele novamente, que sempre que vem aqui, Carol, é um sucesso. Um sucesso. Eu tava olhando, há um ano o Thiago Pavinato esteve aqui, já passou de 1 milhão de visualizações. Há 4 meses esteve aqui, já estamos aí com 600 mil visualizações, fora os cortes. Ou seja, sempre um sucesso, por quê? Porque a gente fala muita polêmica, o Thiago não tem medo, o Thiago não tem papas na língua. Então, tudo que você quer ouvir hoje, tá aqui o homem que vai falar isso, né, Carol? Deixa eu fazer uma parte, porque não é só saber o que falar, é saber perguntar. Eu já falei da última vez que eu vim aqui. Eu não tenho ido mais a podcast, etc e tal, porque é muito processo. Então, eu vou hoje onde vale muito a pena. E vocês sabem perguntar, o que perguntar, como perguntar. Opa, isso é essencial. Obrigada, porque às vezes você vai, é verdade, às vezes você vai no podcast, a pessoa não sabe, ela fica olhando pra tua cara, achando que você vai fazer uma revelação. E não é assim, é uma conversa, é um diálogo. Sim. Né? É não um monólogo. Então, a participação de vocês como entrevistadores é essencial. Que bom, Obrigada. Thiago. Eu fico muito feliz ouvindo de uma pessoa Fico muito super inteligente, que eu considero você uma pessoa extremamente inteligente e sincera, A minha mãe também. que não, que não tem papas na língua, e é isso que o povo gosta aqui. Tanto é que os cortes do Pavinato aqui estão entre os mais vistos do nosso canal, graças a Deus, né, Carol? Exatamente, pessoal. E nós vamos falar de tudo. Bolsonaro, Trump, tudo isso que está acontecendo, China. O que pode acontecer? O Brasil vai se dar bem nisso, não Você vai? não vai falar do Alexandre, não? Vamos falar Bolsonaro, do Alexandre de Trump, Moraes. China. Meu assunto falar do preferido, Bolsonaro vai ora. ser preso, não vai ser preso, vamos falar de Moraes também, que fez um ensaio aí. Vamos falar desse ensaio que ele tinha feito para uma revista. Pessoal, mas antes de mais nada, vamos falar do Investidor 10. Vocês sabem que eles são os nossos patrocinadores, aliás, são excelentes. Você que quer estudar, você que quer saber mais sobre ativos no exterior, fundos imobiliários, quando comprar, quando não comprar, ações, Brasil. Enfim, pessoal, você também pode consolidar a sua carteira de forma simples, prática. A gente vai deixar aqui embaixo, tem um link para você acessar aí o Investidor 10. Já entra por esse link que você ajuda o Irmãos Dias Podcast. E também tá rolando um QR Code na tela. Lembrando que é gratuito, senhor André. Exatamente. Investidor 10, o melhor site mais completo para você fazer os seus estudos de investimentos, tanto no exterior como no Brasil. Mas vamos começar chutando o balde aqui com o Pavinato, como ele gosta. Thiago, Sim. Bolsonaro, ex-presidente, vai ser preso ou não vai ser preso? Pois é, bicho. Você devia ter chamado a Márcia Sensitiva. Feito uma roda de evidência. É difícil a gente falar sobre esse tema. Em primeiro lugar, porque você tem 2 viés de resposta. O primeiro viés da resposta é o viés estritamente jurídico. Pelo viés estritamente jurídico, a resposta seria não. Seria não por quê? Porque não deveria nem ter havido denúncia. Não por quê? Não porque não deveria nem ter havido inquérito, neste caso específico do presidente Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque o direito criminal, ele se rege em todo o mundo democrático, tá? Não tem um país que é de fato uma democracia que não se reja por esses princípios que marcam a transição do direito penal da Idade Média para o direito penal da modernidade, que prevalecem até hoje. O mais importante deles é o princípio da estrita legalidade. O princípio da legalidade é um princípio básico de todo direito, seja ele civil, administrativo, trabalhista, internacional. Mas o criminal é o da estrita legalidade. E a própria Constituição do Brasil fala isso. Ela fala do princípio da legalidade e, em separado no artigo 5º, que é o que estabelece os direitos e garantias fundamentais, ele fala que o direito criminal se rege pelo princípio da estrita legalidade. O que quer dizer isso? Num caso civil, por exemplo, eu tenho o seguinte artigo. Aquele que causa dano a outro, aquele que prejudica com as suas ações outra pessoa, ele é obrigado a indenizar essa pessoa. Mas ele não fala em qual hipótese. Então, qualquer hipótese da minha vida, se eu injustamente provocar um prejuízo para você, eu posso ser processado e tenho o risco de ser condenado a indenizar essa pessoa. Seja por dano material, por dano moral, por dano estético, que é uma terceira espécie de dano. Por que o dano estético? Porque o dano material é aquele dano que você quantifica em valor. Ah, me quebraram o carro. Quanto vale o conserto do carro ou quanto vale um carro novo? Você tem essa quantificação. Ah, mas me quebraram o carro e o carro
foi o presente do meu avô, a pessoa que me criou como pai, e eu nunca vendi esse carro. Então, além do dano material, você tem um dano moral. Eu estava dirigindo o carro quando bateram no carro e eu fiquei com uma deformidade na cara. Bom, você tem o dano material, o dano moral e o teu dano estético. O dano estético não seria moral? Não seria moral, porque você tiraria, né, você diminuiria o preço da sua personalidade. Por exemplo, eu costumo falar o seguinte, eu quebro um Rolex. O Rolex tem um valor, de conserto ou de novo. Eu quebro um Rolex que não tem, é inestimável, não se fabrica mais, não se conserta, tem um dano moral. Agora, se eu quebro o teu rosto, eu vou falar que tem o dano material, são as cirurgias, etc. Ou se não tem cirurgia, ficou só o dano moral. Então, um Rolex vale mais do que a face, né? Que é a identidade, Exato. é a nossa identidade. Então, é um terceiro gênero de dano. Então, o direito civil, ele fala isso. Se eu provoco um dano injusto para você, eu tenho que indenizar. Já o direito penal, não. Isso é o princípio da legalidade. A estrita legalidade só pode ser considerado crime. Qual é que é a diferença do crime de um prejuízo, de um ilícito comum? O crime é aquilo que numa sociedade tem uma ojeriza, um asco maior. A sociedade considera um ato como um homicídio algo tão grave, que para isso vai se impor a penalidade mais grave que pode existir para o ser humano. Que não é a morte, mas é a perda da liberdade. Sim. Né? A vida dentro do direito tem um valor menor do que a liberdade. Porque uma vida sem liberdade não merece ser vivida. Então, o bem mais precioso do ser humano para o direito é a liberdade. Então, aquele ilícito que é considerado crime, ele tem como punição a perda da liberdade. E dentro do direito criminal, portanto, a legalidade tem que ser estrita. Não pode ser, no caso de um ilícito a pessoa vai presa. Não. A hipótese ela tem que ser escrita, estrita e prévia. É por isso que a Constituição e o Código Penal diz: não pode existir crime sem uma lei, portanto escrita, anterior aos fatos que se quer discutir se é um crime ou não, e que descreva esses fatos de maneira estrita. Não pode ser uma hipótese aberta. E esse é o problema, né, dos artigos aprovados que falam de golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mas é isso que vale. A lei, ela é estrita, ela descreve os fatos estritamente. Esses fatos têm que estar estritamente descritos antes de você investigar, denunciar e processar e julgar um fato. E ela tem que ser, obviamente, escrita. No caso da lei penal brasileira, nós temos no Código Penal uma opção muito clara do legislador que diz que atos preparatórios não são crime. O direito penal brasileiro, portanto, ele só condena alguém com a mais severa das penas, que é a perda da liberdade, quando a execução é começada. E quando a execução é começada, você tem duas hipóteses. Ou o crime é consumado, eu vou matar alguém. Eu pego o meu revólver, saio andando, aponto, atiro e mato. Crime consumado. Vou matar alguém, saio andando, pego o revólver, atiro, outra pessoa bate na minha mão, o revólver cai, eu sou preso. Eu respondo por crime tentado. Porque eu iniciei a execução. Agora, existem outras hipóteses também, né? Que é o crime doloso, eu tenho a intenção de matar você, ou o culposo. Eu sou aquele tipo de imbecil que, por exemplo, quando o meu time ganha, eu fico dando tiro pro alto e uma bala perdida mata alguém. Eu vou responder pelo crime culposo. Agora, a tentativa é o começo da execução. E o ato preparatório está sendo confundido no Brasil com tentativa, o que não pode ser. Por exemplo, eu tenho a intenção de matar alguém. Eu vou a uma loja comprar uma arma. Uma loja não, que no Brasil é ilegal. Eu vou num traficante de armas e compro um revólver. Guardo este revólver, comento com alguém do meu círculo íntimo, eu comprei este revólver para matar alguém.
Só que eu nunca peguei esse revólver, coloquei na cintura e fui até essa pessoa. Isso não é tentativa, é ato preparatório. O que se está tentando fazer no Brasil hoje, via STF, o que é uma vergonha, é dizer que o ato preparatório é a mera cogitação. Não. A mera cogitação não é nada. Ninguém pode ser preso por cogitar as coisas. Sim. Ninguém pode Sim. ser preso por cogitar. Não tá na lei. As coisas. Não está na lei, exato. E se eu cogito, é o início do ato preparatório, e não da tentativa. E se eu vou comprar elementos, o máximo de crime que eu cometi, se eu não tentei matar essa pessoa, e portanto nem consegui, portanto não vou responder nem pelo crime tentado, nem pelo consumado, quando eu cogito, eu começo um ato preparatório, mas ainda não é o ato preparatório. Eu fui ao traficante de arma, comprei uma arma, falei que cogitava matar, mas não tentei não nada. O único crime que pode existir aí é receptação e porte e posse ilegal de arma. Uhum. Mas não de homicídio. Sim. No caso do presidente Bolsonaro, portanto, os erros são muito anterior. Nós temos, desculpem, o Mauro Cid, que é preso por falsificação de cartão de vacinação, e ele fica preso preventivamente, embora existam provas robustas de que ele tenha falsificado cartão de vacinação, ele, o Mauro Cid, não o presidente Bolsonaro. Essa prisão dele, preventiva, não tem sentido nenhum, porque a materialidade toda já está comprovada, não tem como ele impedir o resultado da investigação, porque já caiu tudo pronto, esse caso, para o STF, e não tem como ele delinquir mais, não tem como ele falsificar outros cartões de vacinação, até porque ele não está no poder. Ele tem passaporte apreendido, pode usar uma tornozeleira eletrônica, não tem como ele fugir. Portanto, não existem razões para ele estar preso, mas mantiveram a prisão preventiva do Mauro Cid sem os requisitos legais, que é o perigo da liberdade, porque ele pode fugir, porque ele pode colocar em risco a investigação, porque ele pode, como é que falo, ameaçar testemunhas. Não existia isso. E a materialidade de que ele possa ter cometido o crime. Só tinha esse requisito, mas são necessários dois. Ele ficou preso única e exclusivamente para ficar indo reiteradamente à Polícia Federal para delatar alguma coisa, que coisa, Exato. qualquer coisa, alguma coisa contra o Pressionava. Bolsonaro. Existia uma vítima pré-estabelecida. Uhum. Até que o Alexandre de Moraes também, contrariamente à lei, começa, ele pede para se quebrar sigilos indeterminados por tempo indeterminado, sem saber o que buscar, e ele vai encontrando elementos que podem chegar ao Bolsonaro. Que podem chegar ao Bolsonaro no caso de golpe de Estado, não no caso de vacinação. Mas ele desrespeita essa orientação, essa obrigação legal de se manter estrito ao fato que está sendo investigado, e ele vai achando coisas outras. Isso é chamado Fish Expedition. Então ele vê uma mensagem do Cid com uma outra pessoa que falam do Bolsonaro em um outro caso, ele manda quebrar o sigilo dessa outra pessoa para investigar esse outro caso e não mais aquele caso que ele estava investigando. É uma loucura, isso é proibido. Perseguição. Existe uma proibição legal, existe a proibição da própria jurisprudência do próprio STF Sim. contra o Fish Expedition. E existe, é claro, a proibição da doutrina. Bom, dentro desse arcabouço, a partir dessas provas ilegais, começa-se a investigar o crime de golpe de Estado encabeçado, liderado pelo Jair Bolsonaro. Ora, com base em quê? Se não tinha nenhuma, não tem como, não tem a denúncia, não tem uma prova sequer contra o Bolsonaro. A denúncia podia ser escrita pelo primo de vocês, pelo Léo Dias. Porque é uma peça de fofoca. É uma peça de fofoca. Não, ele disse que não disse, e contraditória, porque ele diz que o presidente não sabia nada disso, e depois tem aquela audiência vergonhosa em que ele é coagido pelo Alexandre de Moraes, isso em qualquer lugar do mundo, numa democracia menos séria, o Alexandre de Moraes já tinha ido preso por constranger uma pessoa que celebrou um acordo de colaboração premiado e que, pelas contrariedades, não cumpriu o acordo de colaboração premiada. Até quando
ele faz vazar aquele áudio dele dizendo que ele foi obrigado a dizer um texto que a Polícia Federal já tinha pronto. Isso, pelo contrato da colaboração premiada e pela lei da colaboração premiada, ela deveria ser extinta, ela não poderia ser requentada para virar uma denúncia. Então, houve pesca probatória, houve desvio de finalidade, houve tortura, segundo a jurisprudência do próprio STF, de que uma pessoa presa apenas para delatar é um caso de tortura, e para usar as palavras do Gilmar Mendes, é uma vergonha para o judiciário porque é coisa de pervertidos. Então, Alexandre de Moraes é um pervertido de acordo com a conceituação do Gilmar Mendes. Não poderia esta denúncia, essa colaboração premiada, ser objeto de um relatório da Polícia Federal, e não poderia este relatório virar denúncia, e não poderia esta denúncia virar uma ação penal. Mas houve o relatório, houve a denúncia e houve a recepção da ação penal. O que é um absurdo tão grande, e que ele vai ganhando outros absurdos nesse caminho. Virou ação penal. Para virar ação penal, o Ministério Público, que no caso é um parceiro de longa data do Gilmar Mendes, chamado Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, é o chefe do Ministério Público da União, e só ele, então, pode fazer denúncias criminais dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele fez esta denúncia, muito porca, jogou no lixo toda a respeitabilidade jurídica que ele tem, porque sabe-se que ele está trabalhando por coação. Quem conhece a obra do Paulo Gonet sabe que ele jamais escreveria o que escreveu. Não é a mesma pessoa. Ou ele está possuído por algum demônio, ou ele está coagido, ou ele está ganhando muito dinheiro, ou ele enlouqueceu. Eu não sei qual a hipótese, mas o Paulo Gonet, que tem a obra jurídica que tem, não é o mesmo autor dessa denúncia. Basta comparar. E eu conheço toda a obra jurídica dele. Não se deu aos advogados dos denunciados acesso a todos os documentos da investigação. E o Alexandre de Moraes insiste em dizer que sim, todos os documentos juntados aos autos daquela denúncia foram disponibilizados. Mas uma coisa são todos os documentos da investigação, outra coisa são os documentos juntados nos autos. E os documentos não juntados nos autos? Que podem ser documentos que invalidam documentos juntados nos autos. A lei manda que o advogado do denunciado tenha acesso a tudo da investigação. A jurisprudência do STF diz que é obrigação do Estado oferecer acesso ao advogado da defesa a todos os documentos da investigação. Claro. E agora? Quer dizer, tá tudo errado. O próprio STF errado. mexendo na Constituição Tá tudo errado. E o que é mais bizarro é que no mesmo dia em que o Paulo Gonet oferece uma denúncia contra o Bolsonaro com base numa delação que é uma tortura absolutamente ilegal, criminosa, segundo o próprio STF. Uhum. O Paulo Gonet, que janta na casa do Alexandre de Moraes, oferece uma denúncia contra o Bolsonaro. No mesmo dia, o Toffoli decidiu fabricar mão inocente em Brasília. Ele decidiu anular todas as condenações contra o Antônio Palocci, que foi o grande homem da economia no primeiro mandato do presidente Lula em 2003. Sim. Sob quais argumentos? Sob o argumento de que as prisões preventivas e as delações da Lava Jato eram ilegais, e sob o argumento, este aqui é o mais ridículo, de que o Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, trocava mensagens de Telegram com membros do Ministério Público que fizeram a acusação das ações da Lava Jato. Meu Deus. E o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um membro do Ministério Público, que é o Paulo Gonet, fazer uma denúncia contra o Bolsonaro para um juiz do qual ele janta na casa, que é o Alexandre de Moraes. O que é mais íntimo, trocar mensagem no Telegram ou jantar na casa de uma pessoa? Sem comparação. Tu quer me chamar de estúpido? Chama na minha cara, mas não vem com firula jurídica que não tem sustentação nenhuma. Nenhuma. Então, juridicamente, a resposta é: o Bolsonaro sequer poderia ter sido denunciado. Juridicamente, num país sério, num Estado de Direito, o Bolsonaro não vai ser preso. Porque no Estado de Direito, o Bolsonaro sequer vai ser denunciado. Mas ele foi. Então, nós não somos um Estado de Direito, somos um Estado de exceção. E dentro da exceção, vale tudo.
É por isso que eu digo, agora resta o cálculo político. Mas é o cálculo político das cogitações dos 11 ministros do STF. E esses 11 ministros do STF respondem por si, cada um por si. Foi 6-0. Uma vez que eu converso com... Hoje eu converso com quase ninguém do STF. Porque, tirando o ministro André Mendonça, que é o único que resguardou a sua honra ali, e o ministro Edson Fachin, que resguardou a sua honra ali, eu não tenho o que conversar com pessoas que, no mesmo dia, para casos diferentes, decidem. Diferentes, com diferentes pessoas, mas semelhantes em conteúdo, decidem coisas diferentes. Eu não posso dizer, eu não posso ter conversa. O que eu vou perguntar para um juiz que no mesmo dia, para casos semelhantes, mas com pessoas diferentes, decidem coisas distintas? Casos semelhantes não, casos idênticos. Para questões idênticas, no mesmo dia decidem coisas distintas. Tem perseguição aí. Tempo. Então, Não tirando tá sendo o imparcial. Fachin e tirando o ministro André Mendonça, que, aliás, vale a pena dizer, é o único ministro que viaja de classe econômica quando vai ao exterior para dar palestra e dar aula. Eu já vi, tá? Não foi ninguém que me contou, eu já vi mais de uma vez. Não tenho o que conversar. Então, não dá para saber qual está sendo o cálculo maquiavélico político da cabeça dos 9 ministros do STF. Porque se no Estado de Direito, e dizem que somos um Estado de Direito, se fôssemos um Estado de Direito, o Bolsonaro não ia ser nem condenado, mas foi. Então somos um Estado de exceção. Então eu não posso responder essa pergunta. Ô, Thiago, mas assim, o tempo tá passando. Estamos chegando na metade de 2025, 2026 eleições. A gente tá vendo que o Lula vem crescendo a desaprovação por toda a situação econômica do país. O pobre tá comendo menos, a inflação tá batendo. Caso alguém de direita ganhe, vamos falar, o Tarcísio, caso o Bolsonaro ainda esteja inelegível, ganhe, o STF ele perde força em relação à prisão do Bolsonaro ou nada muda? O STF perde força se nós vamos ter uma renovação de 54 cadeiras no Senado. 54 cadeiras no Senado. O STF, ele só perde o poder, e não o poder judicial, isso ele sempre teve, mas o poder ditatorial que ele vem exercendo no Brasil, essa juristocracia que nós vivemos, e juristocracia não é democracia. Não é. Inclusive, o maior constitucionalista vivo deste país, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, hoje com 91 anos, eu fui aluno dele da última turma de graduação no Largo São Francisco. Ele é o último dos catedráticos do Largo São Francisco. Ele foi professor do Alexandre de Moraes. Anteontem ele escreveu um artigo no Conjur, que é um site, né, de assuntos jurídicos, em que ele, pela primeira vez, diz que Alexandre de Moraes é um Torquemado, um Savonarola, é um inquisidor. E o título do artigo é Juristocracia não é democracia. Então a única chance de sobrevivência da democracia é a renovação do Senado. Porque nenhum país fecha. O país pode piorar, nunca tem fundo do poço, porque o país nunca fecha. O país não fecha. Agora, um país que se cala é diferente. Porque um país que se cala é um país que acaba. Que, enquanto a situação está piorando sobremaneira, mas nós podemos criticar através dos nossos representantes eleitos, sempre há uma esperança. Por pior que os indicadores mostrem que o país tem que piorar muito, mas sempre há esperança enquanto a gente puder falar. Sim. O problema é se o STF atingir o grande objetivo dele, que é nos silenciar. Porque aí não há mais esperança. Então, a esperança não é a eleição do presidente. Pode ser eleito o Lula de novo, pode ser eleito qualquer pessoa da esquerda. Mas se a gente tiver se a gente tiver 41 pessoas no Senado, 40 pessoas no Senado, porque a gente sempre tem o imponderável. Uhum. Se nós, dessas 54 novas pessoas, eu não sei quantos compromissados com a democracia ficarão, né? Eu não fiz esse cálculo ainda, mas se nós elegermos 30 bons senadores, considerando aqueles que ficaram lá e que certamente adeririam
a um projeto sustentado pelo regimento interno e pela legislação brasileira de impeachment de ministros do STF, com um Senado novo, isso tudo vai embora. Agora, um presidente novo, se o Senado não for novo, nada acontece. Porque muita gente fala, o establishment. Só que ninguém diz o que é o establishment. Falam do establishment como um esquerdista fala do mercado, como um ente inexistente que paira maldosamente, que é invencível porque é inacessível. Não, o establishment, ele é acessível, ele tem 81 nomes e 81 sobrenomes. O establishment se chama Senado Federal. Então, mais importante do que eleger um presidente de direito ou não, é nós termos O Senado. 40 senadores, menos da metade. Não precisa nem ser um a mais da metade. Se nós conseguimos 40 senadores aguerridos, com passado limpo, não é ficha, ele tem crime de opinião. Hoje no Brasil isso é medalha. Ser condenado por crime de opinião hoje é medalha. Em especial quando a opinião é contra um agente corrupto do Estado. Seja ele do judiciário, do legislativo ou do executivo. Mas gente que não tem um enriquecimento suspeito. Gente que você sabe o nome, sobrenome, a procedência, quem é o pai, quem é a mãe, qual é o caráter. É por isso que eu digo, nenhum senador que vai sair à reeleição merece ser reeleito. A não ser aquele que se explique por que não fez nada antes, porque um senador só pode provocar uma comissão de análise de impeachment. Mas vai perder, não tem maioria. Não tem problema. E o Sérgio Moro? Perdeu esse ano, pede ano que vem de novo. Sim. São tantos crimes de responsabilidade que a gente tem aqui, pede um de cada vez. O Sérgio Moro, para mim, é a maior decepção que existe na face da terra. Ele foi a única pessoa que eu não consegui cumprimentar no domingo, na manifestação de domingo, no carro principal. Por quê? Por que você fala isso? Porque ele inventou o método que o Alexandre de Moraes aplica, só que o Alexandre de Moraes é a última instância, ele era a primeira. Porque ele comprometeu a Lava Jato, porque uma coisa é o Ministério Público, uma coisa é o papel do Deltan Dallagnol como acusador. Um acusador, ele quer chegar ao resultado da sua denúncia, então ele quer ver a prisão do acusado. O Sérgio Moro jamais poderia ter comprometido a Lava Jato, mandando mensagens ao Ministério Público, dando orientações ao Ministério Público. Porque o acusador sempre vai se aproveitar de uma vantagem da proximidade com o juiz. Claro. Uma defesa sempre vai se aproveitar da proximidade, da vantagem da proximidade com o juiz. Mas o juiz, para ser juiz de verdade, é aquele que tem que estar acima das partes e em distância igual. Ele tem que estar equanimemente distante e acima das partes. Ele pode não ser imparcial, mas ele tem que parecer imparcial. E um juiz, nenhum juiz tem poder para se defender nem para defender o Estado. O juiz é um funcionário público que presta serviço público para o público, inclusive para o denunciado, inclusive para o réu, inclusive para o investigado. Faz sentido. Se o juiz não for assim, não merece ser juiz. Sim. E quando o Sérgio Moro entrou na onda do herói nacional, fazendo justamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, só que de uma maneira muito mais grave, porque ele é irrecorrível, ele foi para o Senado. Aliás, ele educou mal o Brasil. Porque aquilo que a direita... Porque o brasileiro é muito carente de cidadania. A gente não tem mais aula de cidadania na escola. A gente não sabe o básico de Constituição, a gente não sabe o básico de legalidade. A gente não sabe o básico de direito. Congresso. O que um cidadão americano sabe, por exemplo. Então, ele educou mal a direita, levando-a a aplaudir, porque se falava o seguinte: mas o que poderia ser feito? A corrupção é um mal endêmico. Isso é um caso excepcional, então ele pode tomar medida de exceção e sair do Estado de Direito,
Porque o que a esquerda está falando hoje, também do 8 de janeiro, é um caso excepcional, então ele pode sair do direito. Não, não pode, porque o chicote muda de mão, a caneta muda de mão. E foi embalado nessa onda de herói nacional, que ele largou a magistratura, se tornou ministro do Jair Bolsonaro, e na primeira contrariedade política, porque ele como juiz estava acostumado a mandar. O juiz manda, as partes obedecem. O juiz não obedece, a não ser a lei. E quando ele foi ministro, ele passou a ser político. Então, um político tem que fazer concessões. Não aceitou. Fez um escarcéu, falou, vou fazer denúncias contra o Bolsonaro, vou derrubar a República. Falou, não falou nada. Teve uma saída ridícula. Ele enrolou um partido para sua eleição à presidência. Depois foi a Senado. Ele, como juiz, sabia que os gastos dele exorbitavam a lei eleitoral. Muito mais motivo para ser cassado teve o Sérgio Moro. Dallagnol não teve nenhum. Mas o Sérgio Moro quis salvar a própria pele, porque só pensava em si. Da mesma maneira como ele fez, indo para ser ministro do Bolsonaro e saindo daquela maneira ridícula, atirando naquele que o estendeu a mão, e assim comprometendo também a própria Lava Jato, que um dos argumentos que absolveram todo mundo a Lava Jato, inclusive o Lula, é que, olha só, o ministro que condenou o Lula aceitou ser, o juiz que condenou o Lula aceitou ser ministro do inimigo do Lula. Aí Agora, já ninguém fica aquela fala desconfiança. que o ministro que era advogado do Lula é imparcial para julgar o Bolsonaro. Então, são dois pesos e duas. Não são nem dois pesos e duas medidas. Né? É dois pesos para uma medida só, que é muito pior. Você tem uma medida só e aplicam dois pesos na mesma medida. Ao gosto do freguês que paga mais. E ele saiu candidato ao Senado, extrapolando o teto da campanha, mas assim, isso não é pouco, é muita coisa, com apontamentos de palestras que ele nunca deu para embolsar o dinheiro, que estão na ação penal, mas que foram desconsideradas. Não foi provado na ação penal que ele deu a palestra, pelo qual o Podemos pagava palestra para ele, palestras milionárias. Vou fazer uma palestra... Eu não lembro o valor, então não vou falar para não ter problema. Mas está lá na ação penal, quem quiser ver a ação penal pública contra o Sérgio Moro, ele mostra notas fiscais, contato de palestra, e inclusive uma fonte que chegou a me falar que esse método, assim, eu vou emitir uma nota de palestra para eu ter dinheiro para passar um mês, por exemplo. E aí, quando ele chegou ao Senado, teve a sabatina do Flávio Dino. Quando ele foi sabatinar o Flávio Dino, a gente fala, o Senado nunca sabatina. Pela primeira vez vamos ter um juiz, né, que foi sinônimo do direito do Brasil, foi o herói jurídico nacional. Ele vai sabatinar o Flávio Dino. Nossa, vai ser muito boa a pergunta. Ele vai enquadrar o Flávio Dino. Chega na hora do Sérgio Moro perguntar, ele olha para o Flávio Dino e fala, o senhor vai manter a conta no Twitter? Uma pergunta tipo... Ou seja, ele estava compromissado em salvar a própria pele nessa ação da cassação da campanha irregular dele para o Senado Federal. E foi o que ele fez. Se protegeu e agora, eu não sei por qual razão, talvez porque a mulher dele vai sair em campanha o ano que vem, ele tem 8 anos de Senado. Então, se ele for continuar no Senado, ele não precisa fazer campanha, mas a mulher dele vai querer ser alguma coisa, então ele vai precisar fazer campanha para a Rosângela, a mulher dele. Então, ele foi pela primeira vez à manifestação pela anistia nesse final de semana. Ô, Pavinato, me fala uma coisa. O público dele certamente não é da esquerda. Sim. Certamente. Eu vi algo você falando que o Tarcísio teria meio que um acordo com o Alexandre de Moraes, que ele poderia estar pulando a cerca. Olha, você acha mesmo isso? Porque o Tarcísio me parece muito fiel ao Bolsonaro. Não, né? é o seguinte. Eu não posso suspeitar do Tarcísio. Porque, de fato, eu estive com ele, conversei muito com ele no domingo, né, antes da manifestação. gente ir lá para o caminhão principal. O Tarcísio é uma pessoa lúcida demais. Ele, sempre que o Bolsonaro está em São Paulo, ele sempre o recepciona da melhor maneira. Ele demonstra uma gratidão ao presidente Bolsonaro que realmente chega a ser comovente. Agora, os elementos que me entristecem contra ele e
que me fazem perguntar, ok, ele externamente, publicamente é fiel ao presidente Jair Bolsonaro, porque foi o presidente Bolsonaro que inventou o Tarcísio político. Sim. Foi. O Tarcísio era um técnico. O Tarcísio político, campeão de votos, é uma obra do presidente Jair Bolsonaro. Isso Claro. é inquestionável. Mas, algumas nomeações em abril de 2023, quando ele assumiu o governo do Estado de São Paulo, algumas nomeações para cargos jurídicos do Estado, esses cargos tinham indicações do próprio presidente Bolsonaro, indicações de técnicos ligados ao presidente Bolsonaro e tinha indicações do ministro Alexandre de Moraes. Em abril de 2023, ele nomeou aqueles indicados pelo Alexandre de Moraes. Ponto. É um fato. Segundo ponto por que sabendo o brasileiro hoje que a mídia é muito importante para uma eleição, e por mais que uma emissora não tenha audiência, é importante não você se apropriar dela para doutrinar e criar servos para o seu partido. Mas é importante que você liberte a imprensa para que ela tenha um debate aberto, mais amplo, mais realista e que fuja justamente de uma doutrinação ideológica. O Estado de São Paulo tem uma estatal que se chama TV Cultura. Essa estatal ela é administrada pela Fundação Padre Anchieta. Por que eu digo que a TV Cultura é uma estatal? Porque apesar de ser administrada por uma fundação que não obedece, tecnicamente ao governo do Estado, ela sobrevive única e exclusivamente em razão de 400 milhões anuais que o governo do Estado injeta nessa TV. O Dória, quando assumiu, ele fez uma limpa na Fundação Padre Anchieta, na TV Cultura, e o Tarcísio, ele mantém, com o dinheiro do pagador de imposto, do seu próprio eleitor, uma TV estatal que dia sim, outro também encampa as teses de golpismo, dia sim, outro também detona o Bolsonaro, dia sim, outro também tece loas, aplaude o Alexandre de Moraes, dia sim, outro também espinafra a direita desse país. E ninguém de direita consegue fazer absolutamente nada lá, sequer ser entrevistado. Ora, não quero ter ingerência porque a lei diz que a fundação é autônoma. Ok, para de injetar 400 milhões ali. Você vai ver a fundação ter que se virar no mercado. Ué, o Lula não é dono da Globo. Mas a verba que ele manda via Secom para a Globo, a gente sabe para que serve. Agora, para que é que o governo do Estado de São Paulo continua aplicando 400 milhões numa TV estatal para espinafrar o próprio campo político? Então, esses são dois pontos de grande estranheza que não me descem. E que nunca foram explicados, por mais que eu tivesse pedido a resposta. Tiago, a gente viu recentemente que o Eduardo Bolsonaro também se mandou para os Estados Unidos. Inclusive, deixou de lado o cargo dele, né? Qual a sua visão sobre isso e por que o Eduardo foi para os Estados Unidos? Olha, em primeiro lugar, quando a gente está dentro de uma guerra, né, existem várias divisões. Então vamos imaginar que a vida da gente é uma guerra e cada um ocupa uma divisão dentro da estrutura da sociedade. Tem os advogados, tem os médicos, tem os juízes, tem os políticos. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Sou advogado porque eu pago a AB, mas não advogo Não mais. exerce. Mas eu sempre advoguei. Né? Até 2019 eu era um advogado. E as minhas críticas em 2019 ao STF se tornaram tamanhas que eu não via mais razão para advogar. Porque
passou-se a aceitar, num certo ponto, que mulher de ministro, marido de ministro, amante, filho, filha, e sobrinho, pudesse advogar ali numa boa. O que é ridículo. O que é ridículo. Eu não sei se isso é corrupção. Pode ser até que não seja corrupção. Mas tem forma de corrupção, tem cheiro de corrupção. É muito Soa como esquisito, né? corrupção. Colocar pessoas muito Não é próximas corrupção, ali. mas parece muito. Aí eu falei, bom, eu não sou parente de ministro, eu não tenho caso com nenhum ministro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou defender uma parte para chegar em Brasília para ter que contratar um escritório de parente de ministro, porque é isso que acontece no Brasil hoje. Uhum. Ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque as pessoas têm os interesses dos seus clientes para defender. Então como é que eu poderia fazer críticas ao STF e advogar? Então eu tive que sair do mundo jurídico para poder ter mais eficiência na minha missão, que é revelar a conduta, ou seja, a conduta ilícita antijurídica desses ministros que estão acabando com o STF. E o Eduardo Bolsonaro, ele é político. E ele chegou a um momento que ele viu dentro da política, o STF manda dentro do Congresso, ele manda no Senado, ele manda na Câmara. O Hugo Mota foi eleito e começou a fazer aceno para anistia, já puxaram uma delação premiada que tinha contra ele, ninguém nunca deu atenção, falaram, a gente esqueceu de te chamar para esclarecer essa delação premiada que fala que você desviava emenda parlamentar. E aí quando você olha que você está dentro de um campo em que os seus pares não vão fazer nada, porque ela está dominada pelo Supremo, que se deve combater. O Supremo não. Ela está dominada pelos ministros que dominam, sequestram o Supremo e sequestram o Legislativo. Então ele teve que fazer uma saída estratégica, porque se de dentro ele não consegue fazer nada, porque ele vai ser calado, podem não ter pego o passaporte dele, mas foi pedido. E vale lembrar que na vaza-toga do Glenn Greenwald, que diz que nunca sentiu medo de tanta pessoa como sentiu do Alexandre de Moraes, e ele tem 2 filhos, a Folha parou de um dia para o outro. Aquele assunto foi esquecido, os jornalistas estão sendo perseguidos, os assessores que cometeram irregularidades em nome do Moraes não estão sendo indiciados. Mas o Talhaferro, que era quem cumpria ordens desses assessores, que cumpriam ordem dos Moraes, só ele está sendo indiciado. Então o que se dá para fazer do Brasil? Nada. Então ele achou, ele tem um caminho por fora e ele vai tentar. Eu vou dizer que esse caminho vai dar certo? Não sei. E vale lembrar que na vaza-toga se dizia expressamente que um dos objetivos era prender o Eduardo Bolsonaro. Então, conhecidamente, ele é uma vítima de longa data. Não é potencial vítima, não. É vítima, porque um juiz não pode falar jamais que quer prender alguém. Sim. Ele já é vítima. Então, ele foi para um lugar onde ele não é vítima tentar fazer alguma coisa, já que dentro da atual composição do Legislativo não dá para fazer nada. É uma das pessoas que eu fico pensando assim, como ainda não aconteceu nada com ele, é o Nicolas Ferreira. Porque ele coloca ali a cara a tapa, ele fala, né? Fala do Alexandre de Moraes, fala do STF, protege muito o Bolsonaro. E graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas você não acha que ele enfrenta ali de... Ele eu tô dando um exemplo, mas tem outros também. Existe alguns cálculos a serem feitos. Quando você se torna grande demais, você se torna um problema não fácil de resolver. Eu costumo dizer o seguinte, quando você deve pouco para o banco, você se preocupa todo santo dia. Agora, quando você deve muito para o banco, quem se preocupa é o banco. Uhum. Da mesma maneira é a política, a relação política com o STF, ou com esse arremedo de STF, com esses ministros que estão exercendo poder político sem poder político. Porque o poder do poder judiciário não é um poder político, é técnico.
O Nicolas Ferreira ele se tornou grande demais. Então, ele é como aquele cara que deve demais para o banco e a preocupação é do banco. Agora, se é uma pessoa pequena, tipo Oswaldo Eustáquio, não estou falando que ele seja bom ou ruim, ele é vítima porque ele não está merecendo o devido processo legal. Mas ele não é grande demais, então assim, a dívida dele é pequena, então é o banco que o massacra. Agora o Nicolas, ele é grande demais. Então não dá para fazer O qualquer STF coisa. não vai mexer ali, que ali é um formigueiro Esse grande. É um outro cálculo. Esse é um outro cálculo. Ô, Thiago, a gente viu as recentes pesquisas, principalmente da Quaest, que vem fazendo pesquisas toda semana praticamente, ou a cada 2 semanas, e a gente vê que a popularidade do Lula caiu bastante, principalmente onde mais preocupa, creio eu, o PT, que a popularidade vem caindo no Nordeste, Exato. que sempre foi aí um... Com margem de erro, pela primeira vez é empatado o público que o aceita e o que o rejeita. Exatamente. Então, você acha que o Lula está preocupado? E o que pode acontecer em 2026? Você está confiante que alguém da direita consiga tirar essa reeleição do Lula? O Lula não vai ser reeleito. A não ser que, é claro, o TSE haja na mão grande como agiu da última vez. E eu expliquei aqui, não cheguei perto de urna eletrônica, falei justamente apenas de processo eleitoral. Falei das resoluções, das datas, da ilegalidade, etc. Das questões processuais e da questão de aplicação da lei eleitoral no período eleitoral. Nem cheguei perto de urna eletrônica. Então, pode ser que, é claro, o STF, através do seu marionete chamado TSE, atua, mas está muito difícil atuar em favor do Lula, porque o Lula estragou tudo. Eu tenho convicção de que o Lula não é candidato. E o próprio Lula sabe disso. Ele só não admite. Mas e se ele botar a Janja? Você acha que a Janja pode ir no lugar não dele? pode, o Lula não tem essa força. Que a Pior Janja... do que o Lula é a Janja. Aliás, a Janja é um dos motivos pelo qual a popularidade do Lula cai nos lugares mais pobres, onde ele reinava absoluto. Sabe por quê? Porque hoje, antigamente, ele saiu em 2010. Em 2010 não tinha Instagram. Em 2010 ia começar o Facebook. Foi a estreia do Facebook, se eu não me engano, 2009, 2010. Mas Instagram não tinha. Então as pessoas viam Lula, a Marisa Letícia era uma mulher da época dela, uma mulher simples. Hoje, a mulher nordestina que está abrindo mão de crescer como ser humano dentro da sociedade para viver de bolsa, ela está numa miséria desgraçada, ela não passa fome, mas ela está numa miséria, está vendo o Instagram da Janja. E a Janja, ela tem raiva da Janja, porque eu tô nesta miséria e a sua mulher tá aí, ó, vivendo a vida de dondoca. Viaja pra lá, Exato. viaja pra cá. E fica na cabeça, o quanto essa mulher gasta, não podia aumentar R$10 o que ele dá pra gente? Então a Janja é um dos fatores pela queda de popularidade do Lula. E a Janja, como um dos fatores de queda da popularidade de um sujeito que foi um dia popular, ela é a encarnação da impopularidade. Então, se o Lula não é candidato, muito menos a Janja. Mas quem viria, então, pela esquerda, você acha, A Thiago? esquerda não tem candidato. Essa é a beleza do jogo. E se a gente for fazer uma análise longa, que eu não sou a pessoa mais apropriada para fazer isso, então eu só vou ficar com a conclusão desta análise longa que eu já tive com várias pessoas e peço que contentem-se com essa resposta, porque daria um programa inteiro para explicar por que é o Flávio Dino. Flávio Dino poderia ser o candidato, mas sem força eleitoral para ganhar de uma pessoa, por exemplo, forte da direita. O Flávio Dino, ele atrai aquele mesmo pessoal da Frente Ampla. Ele tem ainda o apelo da Frente Ampla, ele é nordestino. Se bem que no Maranhão lá ele é nada aceito, né? Então já se perde ali o Maranhão, que é um lugar grande, né? Exato. Mas hoje, eu não sei se ele ganha, mas assim, o mais provável candidato da esquerda hoje seria o Flávio Dino. Porque o Haddad também não... Ah, mas ele não fez por largaria o onde. Supremo para ser presidente? Largaria, claro, porque ele faz um mandato. Em 2030, o Gilmar Mendes aposenta, ele se nomeia presidente, o vice assume e ele volta para lá. A gente tem que pensar que o Lula também vai... O Lula tem o quê? 81 anos. É. Em 2026 vai ter 82 para 83. Poxa, já é uma idade muito avançada. Imagina que ele vai terminar com quase 90 anos.
o próximo mandato dele? Não, ele não vai ser candidato. Não tem nem saúde Ele não pra tem- isso. Não, ele não tem condição de ser candidato. Ele azedou o patê do game. E como é que E você a vê essas... questão do... Desculpa, perdão, André. E a questão... Porque assim, fizeram uma Hum. pesquisa, eu não lembro de qual... Na referência eu não lembro. Mas comparando ali Tarcísio com Lula, entre outros, né? Caiado com Lula e Pablo Marçal com Lula. E o Pablo Marçal me parece que ficou numa boa posição. Não, o único que ganha do Lula é o Bolsonaro. O único. É, O Bolsonaro único. ficou... Que ganha. Não, Que Ganha. ganha. o Marçal Ganha. ficou com um O pouco. Marçal ficou com pouco. Não, me parece que ele Não, era ficou ali... 44 a 35, Alguma bem coisa distante. assim. A Você acha que o- Michele ganha do Lula no primeiro turno. Sim, aí no Você acha que o segundo Pablo perde, né? Marçal, você acha que Não. o Pablo Marçal seria um possível, não sei, né? Com a força que ele tem, enfim, que ele mostrou aí para prefeito, você acha que ele poderia ser uma possibilidade da direita? Olha, tudo pode ser uma possibilidade, mas a minha não será. Eu acho que ele tá inelegível. Ele É, tá ele parece que- inelegível Ele por tá conta inelegível. da Mas me questão, parece que ele isso tá- pode mudar, ele tá é. inelegível por uma Sim. sentença porca, diga-se de passagem. Veja, o Pablo Marçal como político, para mim, é uma coisa que eu não quero nem cogitar, mas a sentença contra ele foi muito ruim. A sentença contra ele não se sustenta. Se ele recorrer direito, não precisa nem de ter amizade, não. Um bom advogado derruba, que aquela sentença é vergonhosa contra o Pablo Marçal. Tá? Eu quero deixar isso claro. A sentença contra ele é uma vergonha. Agora, Pavinato, não te preocupa a questão da direita tá cogitando vários nomes? Por exemplo, o Caiado, que é muito forte em Goiás, tá se colocando como possível candidato à presidência. O Caiado, ele cometeu o mesmo erro do Salles em São Paulo. Ele queimou a largada. O Caiado queimou a largada. Agora, se a gente for pensar em jogos de probabilidades, é claro, Tarcísio seria um bom nome. Mas, ontem, por exemplo, ele foi dar uma entrevista para o Augusto Nunes à noite, voltou ao programa do Augusto Nunes, né, de terça-feira, às 8h30 na Oeste, ao vivo, e foi o Tarcísio estrear. E o Augusto foi enfático, ele respondeu mais uma vez que não, etc., e é candidato à reeleição. Tal. Se ele sai candidato a presidente, o Tarcísio aí ele tem um terceiro ponto. Já tem a TV Cultura que não desce, já tem essas nomeações que não me descem. Ele vai se equiparar ao José Serra e ao Dória, que prometeram ser candidatos à reeleição e não perderam a oportunidade para se catapultarem ao cargo maior. Uhum. O Dória fez isso na prefeitura para o governo, Queimou largada também. o Serra fez isso na prefeitura para o governo, o Serra fez isso do governo para a presidência, perdeu, e o Dória também faria para a presidência, mas sequer foi candidato. O Dória ele preferiu destruir o PSDB, que já estava mal de existência. E o Tarcísio, ele seguir por esse caminho, ele vai ser um alvo muito fácil de campanha. Tá aí, olha. Lembram do Serra? Tá aí, ó. Lembram do Dória? Ninguém da direita vai conseguir dormir tranquilo com essa comparação. Então, eu acho que nós chegamos num ponto bastante avançado para ele ter respondido tão enfaticamente para Augusto Nunes que não. Que ele não quer ser candidato. Ele podia ter respondido que poderia ser se o Bolsonaro... Falasse, né? Exato. Ele falou isso aqui até pra nós, né? Aqui pra nós ele falou isso. mas ele foi muito enfático na reeleição. As coisas Mas mudam ele também, né? deixou essa Mudam, brechinha exato. aberta. Mas a comparação virá, porque para editar um vídeo desse é a coisa mais fácil. Não seria nem um vídeo maliciosamente editado, porque ele deu muitas razões pelas quais ele vai ser reeleito, mas não se descarta. Hoje, o meu cálculo pessoal, tá? Eu converso muito com pessoas, etc., pelo Brasil inteiro. A chapa mais provável para ganhar a eleição seria, para a direita, Ratinho Júnior na cabeça da chapa e Michele como vice. A Michele porque ela traz o Bolsonaro na Uhum. campanha. Ela agrada um público, né? Mulher. Um público maior, feminino. Ela não tem rejeição. A Michele, ela a não ser, é claro, né, das pessoas mal amadas, né, para o cidadão de bem, a Michele não tem rejeição nenhuma. Nenhuma. Ela é um fenômeno. E o Ratinho Júnior, por mais que ele seja governador de um estado pequeno, que é o Paraná,
fez uma ótima administração e conta, é claro, com o fator pai. O Ratinho que tem uma Tem apelo penetração pobre, no do Brasil público inteiro. pobre. Exato. Sim. O Zema, acredito que deve talvez vir aí, não? O Acho que o Novo Zema não- diz que ele é candidato, mas eu não acredito que vingue. Eu também acho que o Zema não tem força Ele política pode pra... ser um Acho que o Caiado tem candidato- mais até. Ele pode ser um candidato para catapultar pessoas do Novo para o Congresso, candidato de primeiro turno. Sim. É bem possível que isso aconteça. Mas que ele tenha chance de vitória. E depois, no segundo turno, apoiar quem for da direita. Eu acho que essa estratégia do Novo é bastante consistente. Já que ele é um partido que precisa de mais representatividade para ter uma maior fatia no fundo partidário e no fundo eleitoral. Ô, Thiago, o Lula acuado, né? E até teve aquela mancha nos últimos meses da questão do Pix, que o Pix seria taxado e tal. E aí ele ficou muito irritado que a equipe dele deixou isso passar. Foi um tiro no pé ali do governo Lula. Então agora ele veio com novas medidas, né? Nem pé tem esse governo mais. Ele veio com as medidas o quê? Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. A gente sabe que isso pode abrir um rombo, que já tá um grande problema para o Brasil. A gente tá gastando muito mais do que a gente arrecada. E agora ele lançou também o famoso empréstimo do Lula, né? Que é o consignado junto ao FGTS. Você vai acabar com o endividamento das famílias, endividando as famílias. Olha, Exatamente. Mas você acha que isso pode aumentar a popularidade dele? duvido. No longo prazo... Ou vai acabar afundando mais ele com uma economia No longo prejudicada? prazo, porque a economia está prejudicada. O que é o empréstimo do Lula? O empréstimo do Lula é... você tem uma dívida, você paga tanto por mês de juros por essa dívida, você pode pagar menos. Mas você pode pagar menos se você estiver trabalhando com carteira assinada e tiver FGTS. Como garantia. Não é grande a Que é parcela um dinheiro da do população. trabalhador, inclusive, né? Não é grande a parcela da população que trabalha de carteira assinada. O Brasil ele tem um nível de informalidade muito grande. O Brasil ele diminuiu muito o percentual de pessoas desempregadas. Não, mas o que acontece é que no Brasil hoje a pessoa que não está procurando emprego, ela não está desempregada. Uhum. Tem muita gente que trabalha informal ganhando Bolsa Família. Sim. E que não Tem quer muita perder o Bolsa gente Família. Não ganhando quer... Bolsa Família que não está procurando emprego. Sim. Que é o grande problema do Brasil, né, Thiago? E tem muito informal que prefere ser informal por conta da carga tributária. Então a gente tem uma bela parcela da população que não tem um CLT. E a gente tem uma grande parcela que é aposentada. O Brasil é um país que envelheceu. Sim. Então se a gente for olhar, quem é que tem dinheiro para tomar um empréstimo de FGTS? É aquele sujeito que paga imposto de renda no Brasil, que não dá 20% da população. Mas mesmo assim é muita coisa, né? Para uma eleição apertada, vamos dizer assim. Mas a economia está ruim, ela tende a piorar. E esse empréstimo é vinculado ao FGTS e à rescisão do seu contrato de trabalho. Uhum. Então você vai pegar, ao invés de o Lula dar, como fez o Bolsonaro, o dinheiro que é seu, sacar o teu FGTS, não vou te dar o que é seu, não. Você pega emprestado e paga juros. E eu dou em garantia aquilo que é seu. Não, aí Se você endivida não mais conseguir ainda. pagar, o que acontece? Quando você perdeu o emprego, o banco já passou, você já deu ao banco, A garantia que é tua. você já deu ao banco a autorização para ele ir lá e sacar o teu FGTS e ficar com as tuas verbas rescisórias. Que é direito Porque o banco seu. não vai assumir risco. Aí a pessoa vai ficar desempregada, sem FGTS, com as verbas rescisórias Dívida. Quebrada. e com um país que está piorando. Isso é uma receita para um fiasco. É uma Porque isca do mal. Está longe ainda a eleição. É uma isca do mal, né? Você tá Exato. pescando a pessoa, vou te dar mais dinheiro, vou te dar mais crédito. O cara que não tem organização financeira vai se afundar, vai perder a única coisa que talvez salvaria ele numa perda de emprego, que é o fundo de garantia, Exato. para ele se manter um tempo. E aí ele pode se ver numa situação pior ainda, né, cara? É um absurdo, né? Quando saiu isso, a gente falou, até explicou, porque teve muita gente que falou, eu vou fazer esse empréstimo, eu vou fazer esse empréstimo, principalmente pessoas mais humildes. E aí você tá falando de uma questão que é o dinheiro do trabalhador, né? Que foi o que o André falou, você tem esse direito e se você precisar, como é que fica? É um Mas direito. até os bancos, É uma me parece... obrigação do trabalhador. Exato, mas até os bancos não compraram muito essa ideia, porque você vê que nem os bancos E você estão olha que confiando sacanagem, nisso. você deixa o teu FGTS lá, o teu FGTS, ele rende menos do que os juros que você paga por ter emprestado o valor do seu FGTS.
Acho que é Sim. 3% É ao ano. roubo. É um Eu dou absurdo. meu FGTS, eu me comprometo a colocar num fundo de um banco que vai me emprestar o dinheiro, o banco me empresta e me cobra juros daquilo que rende do meu FGTS. Que renderia, exatamente. Agora, você está com FGTS que decresce todo ano e o empréstimo de um FGTS que aumenta a cada parcela. Um absurdo. Agora eu Agora quero uma fazer um pessoa- pedido aqui antes de Não. mais Ah, nada. perdão. Que é o seguinte, pessoal, se você tá gostando da nossa entrevista aqui, não esquece de apertar o botãozinho de joinha, tá aqui embaixo, é gratuito, nos ajuda muito a manter esse canal gratuito aqui pra você. Já se inscreve aí, tá certo? Confere também se você tá inscrito, contamos com você, se inscreve e aperta o botãozinho de joinha pra ajudar a gente. Que não é tão fácil, né, Pavinato? O pessoal acha que é fácil a gente criar um podcast, trazer pessoas, referências como você. A gente faz um corre-corre aqui danado. Mas a gente traz aqui pra vocês, pessoal, porque tem que entender de política, tem que entender de economia. A gente traz pessoas, referências, que é pra vocês entenderem aquilo que talvez vocês não entendam, né? E não tem problema nenhum. Agora, vamos falar da Lei Janones. O que é essa lei? Porque eu escutei muita gente falar, não me aprofundei, mas o Eu que não é sei essa o que lei? é Lei Janones. Lei Janones. O que é Lei Janones? Lei de Janones é uma lei que acho que o Lula tá complementando agora, eu acho que tem a ver com a rachadinha, mas eu também não confesso que eu não tô muito por dentro. Teremos... Eu também ouvi. Até os seguidores que tiverem informações, comentem aqui embaixo com a gente pra gente se atualizar. É, não faço. E esse também- tarifaço do Trump, Tarcísio. Tarcísio, ó. Ô, Thiago, que tá dando o que falar agora, hein? O que você acha sobre tudo Ele isso? fez o que ele prometeu. Você na gosta da imagem do campanha. Trump? Eu acho o Trump uma figura. Previsível. Não, eu acho ele uma pessoa sensacional. Eu acho que ele tem um estilo, ele tem uma personalidade, ele vive de acordo com a sua personalidade e ele faz aquilo que ele tem vontade, faz aquilo que ele anuncia que vai fazer, ele disse que ia fazer e está fazendo. Ele está pensando no povo americano. É claro que isso pode trazer a inflação para os Estados Unidos e vai trazer Pro porque mundo os todo, Estados né? Unidos consomem muito produto do exterior e tudo vai ficar mais caro. Quando o produto fica mais caro, há o processo inflacionário. Mas também a gente há que se lembrar que nos rincões dos Estados Unidos, mais importante do que ter um produto importado sem imposto é a pessoa ter trabalho. E o rincão dos Estados Unidos ele está cada vez mais deserto, ele está cada vez mais sem sentido. Então ele está trabalhando para aquele povo que não é o de Nova York, não é o de São Francisco, não é o de Miami. Ele está trabalhando para a grande população americana que mora nos rincões americanos e que está cansada de ser chamada de white trash, de lixo branco. Por quê? Porque as indústrias dos Estados Unidos, para ter uma vantagem comercial para o povo de Nova York, para o povo de Los Angeles, para o povo de Miami, etc. e tal, começou a produzir na China, onde o custo da mão de obra, Mais se a barato. gente fosse olhar aqui no Brasil, seria considerado trabalho análogo a de escravo. Uhum. Então ele vai trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Vai encarecer, vai ter inflação? Vai. Mas o público do Donald Trump vai voltar a ter esperança de ter um trabalho, de ter um emprego, porque a pessoa pode não ter mais dinheiro para comprar um iPhone fácil, mas ela vai poder trabalhar numa fábrica da Apple ou numa fábrica que fornece peças para a Apple, e essa cidade vai precisar de uma indústria de maquinário, e essa indústria de maquinário que também vai empregar gente, vai precisar de veículos, e essa indústria automotiva também vai precisar de trabalhadores, e isso é um ciclo muito virtuoso. A inflação pode aumentar, mas eu acredito que Ele tá fortalecendo a economia dele, é a né? inflação do supérfluo. É a inflação do supérfluo. E para o Brasil, isso é uma coisa muito positiva. É que a política que ela quer ocultar a economia, porque, olha a celulose, por exemplo. Os Estados Unidos compram metade celulose da China e do Brasil. O Brasil foi sobretaxado em 10%. A China acho que vai a 104%. De quem é que vai comprar celulose? No Brasil. Claro. De quem é que vai comprar coisas que nunca foi comprado do Brasil? Então isso é uma oportunidade também para a indústria brasileira criar vergonha. E se fortificar, né? Exato, mas a gente tem um BNDES hoje que só dá dinheiro para amigos, porque o Brasil hoje, se nós tivéssemos um ministro da Economia decente, minimamente decente, ele estaria já com um mapa dos produtos mais importados pelos Estados Unidos que vão ser afetados pelo tarifaço e passaria a incentivar a produção no Brasil. Exato. Mas isso é feito? Não.
prefere se ficar falando do empréstimo do Lula. Para garantir as eleições em 2026, Exato. né? Porque financiar a honestidade não dá retorno para eles. Um plano de futuro não dá retorno para eles no curto Exatamente. prazo. E Exatamente. que falta um plano pro Brasil, né, Tiago? Eu não O Brasil tenho poderia ser dúvida. muito mais industrial. Eu não tenho dúvida que se um Paulo Guedes fosse o ministro da Economia hoje, ele já teria mapeado todos os setores de produtos que os Estados Unidos mais importam, Para tirar que foram benefício disso. afetados pela tarifa, e estaria agora negociando com o BNDES investimento na indústria desses produtos, para Exatamente. poder justamente vender aos Estados Unidos, porque aqui a tarifa ficou em 10%. E não ficar esta palhaçada de discutir reciprocidade, porque a única reciprocidade que pode haver é se o Brasil baixar imposto que ele cobra dos produtos americanos. E tá Exato. muito claro que o Trump quer enfraquecer a China. Que na cabeça dele, a China se enriqueceu muito nos últimos tempos. Ele até citou que o Joe Biden dormiu no ponto, né? Ele viu uma China crescer, muito financiada pela indústria americana. E o que ele tá fazendo, né? Ele tá cortando a imigração, tá deportando muita gente que tá tirando emprego dos americanos. Claro, ele quer fortalecer. Dá Economia, emprego né? pros Porque isso é uma americanos. política democrata, né? É uma política democrata, porque isso começou a acontecer de uma maneira irrefreável a partir do governo Barack Obama. Uhum. A partir do Barack Obama, nós tivemos, ano após ano, o consentimento, esse fechar de olhos para tudo ir para a China. Foram 8 anos de Barack Obama, 4 anos de Trump, com uma pandemia ao meio. Que não teve muita solução o que fazer, era pra se preocupar com isso. E aí depois nós tivemos mais 4 anos de democracia. Então nós temos aí 12 anos de praticamente colaboração para que tudo fosse mandado para a China. Sim. Mas você não acha que uma hora esse tarifaço vai ter que ter uma resolução entre os dois? Não, haverá, claro. Porque eu só não sei quando, né? Mas Haverá. assim, eles ficam são um braço de ferro muito forte, né? Exato. Uma hora eles vão ter que se entender, falar, E não, graças a Deus, é uma guerra comercial. Sim. favorece o Brasil, favorece Exato. outros Por isso que se diz países. que o Benjamin Constant dizia que o comércio que foi o responsável pelo fim das guerras entre os povos, porque as pessoas não precisavam mais matar e se apossar daquilo que eles queriam, bastava que eles produzissem coisas para que eles pudessem comprar ou trocar as coisas. Sim. Então é muito natural. Uma hora vai ter fim. A gente, Exato, a gente muito sabe natural. que. É claro que a China tem mais fôlego, porque lá não se vive um regime democrático. Na China você tem uma musculatura para submeter a população a condições subhumanas muito maior. Sim. A população chinesa não vai reclamar, não vai trocar o Partido Comunista do poder. Então, Eles esse conseguem é um plano jogo. de futuro Exato. muito mais fácil do que os Claro, Estados Unidos, porque que é um país democrático. eles não têm que pensar na política. Sim. Lá eles conseguem fortalecer o Estado, fortalecer medidas pensando no futuro diferente Exato. dos Estados Unidos, que é um país mas olha, democrático. que bom, você acha... Não, mas aí o custo é humano. Sim. O custo é humano. Ô, Tiago, uma pergunta pessoal agora. Você que tá na Oeste, que também tá fazendo um super sucesso. Faroeste, a brasileira, de segunda a sexta, das 2 às 4. Show de Campeão bola. de audiência de Hard News Segunda Horário. a sexta, das Segunda 2 a às sexta, 4. das 2 às 4 da tarde. Que tá voando, inclusive. Uma pergunta pessoal agora, em comparação com a Jovem Pan, você se sente mais à vontade? Você tem mais liberdade? E se te convidassem pra voltar pra Jovem Pan, você voltaria? Primeiro, eu tenho total liberdade. Não é mais, eu tenho total liberdade. Isso é ótimo. Segundo, eu acho que a Jovem Pan não teria caixa para me contratar. Na situação que está. E terceiro, voltar para um lugar em que, depois que eu saí, entregando os melhores índices de audiência da tarde da TV paga, as pessoas simplesmente passarem a me ignorar, não voltaria. Você se sentiu ali desprestigiado na sua saída. Porque você dava muita audiência pra Jovem Pan. Era líder de audiência na Sim, Jovem Pan, né? exato. E agora, e isso que é o mais incrível. Por exemplo, ontem eu estava olhando, né, os medidores de Ibope no horário do Faroeste Brasileiro. O Faroeste Brasileiro, o programa Faroeste Brasileira, no dia de ontem, foi mais visto do que a somatória dos espectadores do Estúdio I da Globo News, da Jovem Pan News, da CNN Brasil, da Record News,
do SBT News. A força da mídia alternativa, né? Graças a Deus. E que é sincera, porque fala ali com uma transparência, né? A gente acompanha e vê que é uma transparência nas notícias. Até eu ia te perguntar, falando aqui, eu tava puxando aqui o assunto do Alexandre de Moraes, eu lembrei que eu vi você também comentar, puxando para esse outro lado. O Alexandre de Moraes fez um ensaio para uma revista, não foi? A americana? New Yorker. E na mesma época. Lindíssima. Na mesma época do. 34 páginas de perda de tempo a matéria. Mas e aí, o que você achou disso? Eu fiquei me perguntando, eu achei que era mentira quando me falaram. Falei, não, acho que não é verdade. Mas depois eu vi você falando e as outras pessoas, eu falei, meu Deus, é verdade. É ridículo. É ridículo. Se você vai analisar até as fotos, ele parece um vilão de filme. Como é que é aquele do... Falam muito? Dark... A capa, né? Darth Vader. Darth Vader, é. Darth Vader, não, demais. Darth Vader é obrigatória a comparação. Voldemort, de fato é isso. Ele passa naquelas fotos a impressão não de justiça, mas de poder. Não de poder judiciário, mas de poder tirânico. Porque o Alexandre de Moraes, se a gente vai olhar um ministro que é um juiz, né? O que eu posso dizer que o Moraes é? Tirando a obrigação de respeitar a lei, tirando a obrigação de circunspecção, tirando a obrigação de só falar nos autos, tirando a obrigação de imparcialidade, para ele só sobra ser tirano. Agora, Thiago, você já sofreu algum tipo de perseguição do STF? E você... Bom, não vou te perguntar se você tem medo, porque você claramente critica eles. É claro. Eu não posso dizer que tenha perseguição do STF, porque eu não tenho como provar. Simples assim. Você acredita que você tá no radar deles ali também ou não? Isso eu tenho certeza. Eu posso afirmar com certeza como jornalista e assegurando o sigilo da fonte. Agora, como isso é aquela questão também, porque o jornalista não é minha primeira profissão. Minha primeira profissão é advogado. Aí fala assim, mas tem um monte de advogado no Brasil. Mas não é advogado, sou um advogado bem formado, com uma boa pós, com um bom mestrado, com um bom doutorado, 10 com lauda em todos, com muito livro escrito. Escritor best-seller, o que é difícil no Brasil. Sou professor de filosofia do direito. E calhou de eu me tornar, por conta desse momento em que nós vivemos essa selva de desinformação jurídica vindo dos ministros do STF, de eu conseguir vulgarizar, não no sentido de apequenar, mas no sentido de popularizar o juridiquês. E aí, é claro que eu não tenho a estatura do Nicolas. Mas se você soma, né, todas as credenciais, né, sem falsa modéstia, é objetivo, né, é o que eu tenho. E além do fato de dizer, imagina, prende-se um gay professor, escritor best-seller, jornalista e professor de direito. Estaríamos voltando à ditadura, né? Não, propagandisticamente é complicado. Sim. Então você tem as perseguições indiretas e tem, é claro, as conversas de bastidores, porque nenhum canal de televisão aberta, por exemplo, conseguindo eu atrair uma audiência considerável, nenhuma TV aberta tem coragem de me contratar em razão disso. Pelo medo que eles têm. Então, indiretamente, é claro. Agora, por que eu não sou preso? Eu não sei. Primeiro, eu sei por que eu não sou preso, porque eu não cometo crime algum. Não cometo crime nenhum. Você fala, mas você ofende, injuria juízes, políticos. Não, desculpa, eu acho que ter crime de opinião. O povo ter que responder por crime de opinião por conta de político. Não, numa democracia, o cara que vai ser público, o cara que é político, o cara que é juiz do STF, o cara que aparece na imprensa porque lida com a coisa pública, essa pessoa não deveria ter direito, ter legitimidade para protocolar uma ação de injúria, difamação e calúnia. Porque ela está se colocando... Calúnia tudo bem, porque calúnia é você acusar alguém de um crime,
né? Sabendo que ela não fez. Agora, difamação e injúria, então vai ser um sujeito privado, vai ganhar seu dinheiro de maneira particular e não do pagador de imposto, aí você é legítimo para ter uma ação de injúria, calúnia e difamação. Injúria e difamação, aliás. Agora, o sujeito que é ministro do STF, que dá entrevista para a imprensa, que faz ensaio fotográfico. Eu fico imaginando o que o professor Moreira Alves, que morreu em 2024, diria de uma vergonha dessa. 23, 24. O professor Moreira Alves foi o maior dos juristas brasileiros. E eu acho que ele deixaria de dizer que um dia foi ministro do STF se ele tivesse visto, porque isso é uma vergonha. Mas o que falava a revista? Indescritível. A revista é uma propaganda do Alexandre de Moraes. É uma Colocou ele como segundo pessoa com mais poder no Brasil, eu acho, né? Não, ele acertou. Não, mas não é depois do presidente. Eu acho que ela sabe isso, mas ela imagina que seja o presidente. Você acha que ele é a pessoa que tem mais poder no Brasil? Não. Quem seria? Não vou falar. Já entendi. Não dá pra falar, mas ele é o segundo. Não, mas também não é do crime, não. Tá? Mas tem uma pessoa mais poderosa que ele. Eu achei que você ia falar alguma... Não. Mas é alguém da política. Não é o Marcola. É alguém institucionalizado. Ah, tá. E é uma vergonha. São 34 páginas de propaganda de uma pessoa que deveria ser circunspecta, porque o juiz ele é obrigado a ser circunspecto e acho que fazer um ensaio fotográfico para ser a vedete de uma matéria de uma revista de esquerda de Nova York, de 34 páginas, uma matéria, 34 páginas de perda de tempo. Eu perdi esse tempo. É algo vergonhoso, é algo que mostra que ele não tem condição nenhuma de ser juiz. Nenhuma. Thiago, quando o Elon Musk e até mesmo o Trump, assim, diretamente, entraram em choque com o Alexandre de Moraes, eu achei assim, poxa, agora ele tá contra a parede. Mas me pareceu que ele ficou super tranquilo. Qual que foi a tua percepção contra essa questão do Elon Musk com Elon Musk e Trump e Alexandre de Moraes? Você acha que ele ficou acuado ou ele não tá nem aí pra isso? Pelo que a gente soube de USAID, pelo que a gente soube do artigo da Ludmila Lins Grilo, que também está exilada, ele estava muito à vontade. Por quê? Porque ele tinha, praticamente, de acordo com essas fontes, é claro, os escândalos da USAID, que tinha uma relação umbilical com o governo, com a administração democrata nos Estados Unidos, que tinha uma relação umbilical com a fundação Open Society do George Soros, que injetou dinheiro no Instituto do Felipe Neto, que com esse dinheiro fez o programa de combate à desinformação do Alexandre de Moraes lá dentro do TSE, fez o chatbot do TSE, tudo dinheiro do George Soros, umbilicalmente ligado à USAID, umbilicamente ligado ao governo, às administrações democratas. Então ele estava muito à vontade, porque, bom, ele acha que ele tem dinheiro, mas eu tenho o governo americano. De uma certa maneira, ele não é bobo. Uhum. Ele não é bobo. E quando o Trump assumiu, é claro que a coisa mudou um pouco de figura. Mas, sinceramente, eu acho que o Donald Trump não está preocupado com o Brasil. Pode ser que venha estar, pode ser que se aplique a ele a tal da lei Magnitsky, mas a preocupação do Trump agora não é. Ele tem outros problemas maiores para resolver, não né? É Alexandre de Moraes. É que o nosso senso de urgência, o nosso desespero é tão grande que a gente acha que ele está pensando nisso. Não. Isso é um assunto que ele pode vir a se preocupar a qualquer momento. Ele poderia até perder o visto dele, pelo que eu fiquei sabendo, né? Sim. Tem uma lei rodando nos Estados Unidos Exato. Mas também não deve estar muito não preocupado. É o momento. O Trump está preocupado com outra coisa. Mas nós estamos desesperados no Brasil. Tá, mas o quê? Nós não somos americanos, ele governa o povo americano. Está preocupado com a taxação, com outras Exato. coisas, com a Força economia. América, como ele mesmo fala. Agora, né? isso que você falou do Felipe Neto. Felipe Neto fez um vídeo falando que ele quer vir como presidente. Foi desmentido já. Foi desmentido já? Foi tiração. Ele mesmo então assumiu que foi ele tiração sabe de fazer sarro. um marketing pesado, então, Não, mas né? Foi uma provocação. Eu vi que era mentira, porque assim... Eu confesso que eu pensei que podia ser. Na hora que eu vi, já falei, isso é sacanagem. Eu falei, não, vocês estão brincando, vocês não estão levando a sério. E os jornalistas todos, né, falando, não, porque repercutiram isso como verdade. Eu falei, você veja, né, o que é a falta
de um jornalista conhecer a obra de George Orwell, porque ele fez ali uma paródia bem tosca do livro 1984, Sim. da ditadura do grande irmão. Então ele dá algumas pistas naquela fala dele, né? Ele fala que ele quer, etc e tal, que vai criar a plataforma Nova Fala, né? Aí é uma paródia da Nova Língua, da ditadura do livro 1984. Aí ele diz que nessa plataforma ele vai descobrir a verdade, né? E fala assim, seria um Ministério da Verdade que existia no livro de George Orwell. Aí ele fala, como eu sou novo, eu não poderia ser um pai para vocês, então me vejam como um irmão mais velho. Uma paródia do Grande Irmão de 1984 de George Orwell. Eu falei, amanhã ele vai tirar sarro de todo mundo que caiu, em especial. Porque isso é feito sob encomenda. Fala assim, a direita toda vai publicar, vai falar assim, eles falam de George Orwell. E ainda vai dar não mais. leram George Orwell. Essa era a sacada. E vai dar mais espaço pra ele ainda, né? Pra ele aparecer, porque pra ele é ótimo, né? A sacada era essa. Por que não funcionou? Porque eu acho, eles me consideram extrema-direita, né? Porque a extrema-direita leu que fala que o que a gente vive é orwelliano, eu já saquei que ele estava fazendo... Porque a sacada era a direita toda ficar preocupada e falar e comentar e levar a sério, para ele falar, vocês estão vendo? Vocês falam que isso aqui é o livro de George Orwell, mas vocês nem leram o livro. Mas é aí que é o negócio. As pessoas no STF sabem que eu li os livros que eu cito. E eu sei que nem sempre eles leram aquilo que eles citam. Então a relação é essa. Aliás, o Gustavo Lima também já desmentiu que vem. E tem um prefeito... Desmentiu, não, ele desistiu. Né? Desistiu, né? Desistiu. E tem um prefeito agora em Sorocaba que tá Rodrigo super Manga, hypado aí, o Rodrigo. Já ouviu falar do Rodrigo Manga, tio? Só quando ele era o rei do camarote. Diz ele que vai sair como presidente da República, mas não dá pra confiar muito, né? Não, pode sair, né? Vai ser o quê? Vai ser o... Deixa quieto. E ele tá ele fazendo não tem nada pra sucesso aí. desmerecê-lo. Então, deixa. Mas o cara é bom nas redes sociais, né? Deixa ser candidato. Pô. Ele tá hypado. Quem sabe ele venha como prefeito de São Paulo. Isso é uma democracia. Deixa ser. Tiago, quero te agradecer aqui mais uma vez com a gente aqui no Irmãos Dias Podcast, praticamente 1h30 aqui de live com a gente. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro também. Deixa eu pegar aqui, ó. Pois é. É onde encontramos o seu livro. Esse livro foi processado por homofobia. E aí esta é a minha defesa de que o cara marxista que me processou por homofobia é um grande de um estúpido, um grande de um imbecil, porque eu retomei as obras de Marx, as obras de Engels, as cartas entre Marx e Engels, os textos de fonte de Marx e Engels em Platão, coloquei os textos originais, retraduzi para quem quiser mesmo comparar a tradução. Eu sei que nem todo mundo fala alemão ou fala grego, mas para o marxista espertinho que quiser falar, não, tem uma palavra. Não, pus o original, fiz a tradução e para mostrar. Então, os teóricos marxistas, Fidel, Che Guevara, Partido Socialista Americano, Partido Comunista Americano, como é que se dá o regimento interno, para provar que eles são os grandes fascínoras, eles são homofóbicos, eles não aceitam diversidade. Os monstros são os marxistas e não o contrário. Então, nos anais de Marx, eles servem já para está falar em isso. todas as Já livrarias. está em todas as livrarias, com a graça de Deus. E na Thiago, Amazon? Na Nas Amazon também. livrarias físicas, nas digitais, na Amazon tem para comprar o impresso e também tem o formato para Kindle. E pra te achar é muito fácil, né, Pavinato? Como é que não vai achar? @Pavinato com 2 T's, @Pavinato no YouTube, @Pavinato no Instagram, @Pavinato no X, @Pavinato no TikTok, @Pavinato. E o programa das 2 às 4. O programa das 2 às 4 no Faroeste Brasileira, no canal da Revista Oeste no YouTube. E o meu canal lá no YouTube, né, que é o Pavivi Sem Mimimi, que também sempre cresce muito quando eu venho aqui. Ai, que legal. Ai, que legal. Pavi Sem Mimimi. Dá um boom no meu canal também, muito legal. Sigam lá, pessoal. Ó, nós estamos aqui com bastante audiência. Sigam o canal do Thiago, porque ele é um cara que não tem papa na língua e fala o que o brasileiro às vezes quer falar ou quer se sentir representado, Thiago. Quero te agradecer por você ser essa pessoa que toma a frente, porque senão, foi o que você falou, o problema é a gente se calar. Exato. Porque daí a gente vai ser engolido por uma face que não vai ser muito boa. Quero te agradecer também mais uma vez por estar aqui. Aqui é a sua casa, espero que você volte mais vezes. E o recado final aqui para nossa turma.
Eu não gosto desse negócio de recado final. Não? Então manda um abraço e pronto. Manda um Olha, abraço. um beijo para todos vocês. Obrigado por me convidarem mais uma vez. Obrigada a Quem você. puder, me acompanhe nas minhas redes sociais. Esse novo livro, da mesma maneira que o da Silva sobre o Lampião, está fantástico. Aí quem quiser fazer os meus cursos de política, sobre ciência política, sobre filosofia, etc. e tal, é só entrar no site pavinato.com.br. Tá? Valeu. Tem lá a minha plataforma de cursos. Fiquem à vontade, ficarei muito feliz com a presença de vossas excelências. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Da minha parte também, um grande abraço pra vocês. Toda semana aqui com um convidado super especial. Não esqueçam de apertar o botãozinho de curtir e se inscrever. Um abração pra você, até a próxima semana. Da minha parte, muito obrigada por estar aqui. Você sabe que aqui é sua casa, que nem o André falou. Um beijo e até o próximo episódio.